O que aconteceria se o Sol desaparecesse de repente? Pense em um dia comum. O Sol está lá, brilhando forte no céu, banhando o planeta com sua luz e calor. Você sente o calor em sua pele, os pássaros cantam, as plantas seguem seu curso natural, e tudo parece funcionar como deveria. Mas agora imagine que, sem aviso, o Sol simplesmente desaparece. Num piscar de olhos, aquele brilho constante que conhecemos desde sempre se apaga. No primeiro instante, você nem perceberia. A luz que vemos aqui na Terra leva cerca de 8 minutos para chegar até nós. Então, por um instante, tudo continuaria igual. Mas quando a escuridão finalmente chegasse, o choque seria avassalador. O céu, que antes era azul, se transformaria em um poço negro, como se alguém tivesse apagado o universo inteiro. As estrelas, ainda pontilhadas no fundo, escuro, pareceriam pequenas demais para compensar a ausência do Sol. A temperatura começaria a cair rapidamente. Sem o calor da nossa estrela, os oceanos congelariam lentamente, começando pela superfície. A atmosfera, sem a energia solar para mantê-la em equilíbrio, começaria a se dissipar. O mundo, outrora vibrante, começaria a parecer uma sombra de si, um planeta fantasma vagando pelo espaço. Mas o que realmente assusta não é apenas a ausência do Sol, é a possibilidade de que ele não tenha simplesmente desaparecido. E se ele tivesse passado por uma transformação tão bizarra que o que restou fosse algo muito mais perigoso? Algo que não apenas ilumina, mas consome tudo ao seu redor? Se o Sol se tornasse um buraco negro, o que aconteceria com o sistema solar? A Terra seria sugada para o vazio. Estaríamos condenados a viver à mercê de uma força invisível e implacável. Ou será que isso é apenas um temor exagerado? Bem, para entender se esse destino é realmente possível, precisamos primeiro responder a uma pergunta crucial. O Sol tem o que é preciso para virar um buraco negro? Se o desaparecimento do Sol já parece assustador, a ideia de ele se transformar em um buraco negro nos coloca diante de uma questão ainda mais intrigante. Será que isso é sequer possível? Afinal, buracos negros não surgem do nada. Eles são os mestres do caos no universo, nascidos de eventos tão extremos que desafiam tudo o que conhecemos sobre física. Mas será que o Sol, nossa estrela gentil e relativamente pacífica, poderia se tornar um desses monstros cósmicos? Para responder a isso, precisamos entender a lógica sombria por trás do nascimento de um buraco negro. Imagine uma estrela gigantesca, muitas vezes maior que o nosso Sol, queimando seu combustível como uma máquina furiosa. Em um momento crítico, ela fica sem energia para sustentar sua própria gravidade. Então, como uma marionete cujos fios foram cortados, ela colapsa sobre si mesma. A gravidade vence. O núcleo da estrela se torna tão denso que a luz, a coisa mais rápida que existe, não consegue escapar. Nasce o buraco negro, uma prisão gravitacional no tecido do espaço-tempo. Mas e o nosso Sol? Será que ele carrega o potencial para protagonizar esse espetáculo cósmico? A princípio, ele parece pequeno e estável demais para um destino tão grandioso. Contudo, no vasto e misterioso universo, as regras nem sempre são tão simples. É possível que existam forças ou condições ainda desconhecidas que mudem o destino traçado para a nossa estrela. E se o Sol, de alguma forma, escondesse uma capacidade latente de colapsar de maneira violenta e inesperada? O que mais intriga é o que isso significaria para o resto do sistema solar. A gravidade do buraco negro resultante manteria a Terra e os outros planetas em órbita, como marionetes presas a um mestre invisível? Ou essa transformação desencadearia um efeito dominó, espalhando destruição em uma escala que sequer podemos imaginar? Para entender isso, precisamos olhar para o que realmente acontece quando uma estrela como o Sol chega ao fim de sua vida. Como seria a morte de nossa estrela? E mais importante, quais fenômenos cósmicos podem se esconder nesse momento final? A resposta está mais próxima do que parece, mas prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. O que acontece quando uma estrela morre? Quando pensamos no fim do Sol, inevitavelmente nos perguntamos:
Como seria assistir à morte de uma estrela? É um processo de fim ou de renascimento? Para responder, precisamos mergulhar no fascinante ciclo de vida estelar. Como mencionamos antes, o Sol não é uma estrela qualquer, e o destino que aguarda nossa fonte de luz e calor é, ao mesmo tempo, grandioso e inquietante. Toda estrela nasce para um espetáculo, e sua morte não é menos dramática. Em seus últimos suspiros, uma estrela consome o que resta de seu combustível, como um motor rugindo até o limite antes de finalmente parar. Para estrelas massivas, isso resulta em um colapso explosivo, uma supernova de tirar o fôlego, onde a luz emitida pode eclipsar galáxias inteiras. Mas o Sol não tem massa suficiente para um espetáculo dessa magnitude. No entanto, isso não significa que o fim será silencioso. Quando o combustível do núcleo do Sol acabar, ele começará a inchar, transformando-se em um gigante vermelho colossal. Nesse momento, sua atmosfera se expandirá tanto que engolirá Mercúrio e Vênus, talvez até se aproximando perigosamente da Terra. Imagine a paisagem da Terra sob a luz de um sol moribundo. Um céu escarlate abrasador, um calor tão extremo que os oceanos ferveriam e evaporariam. Mas o que acontece depois? Quando a fase de gigante vermelho termina, o Sol começará a perder suas camadas externas, formando uma nebulosa planetária, uma nuvem cósmica de gás brilhante, como um último adeus ao universo. No centro dessa nebulosa restará o núcleo do Sol, encolhido e comprimido. Uma anã branca. Esse será o coração frio e denso do que um dia foi o astro-rei, iluminando a escuridão como uma brasa que nunca se apaga completamente. Porém, há algo que nos faz questionar. Será que essa transição selará realmente o destino do Sol? E se existirem forças misteriosas, fenômenos desconhecidos no universo que poderiam alterar esse curso aparentemente previsível? Antes de nos contentarmos com a ideia de um Sol transformado em anã branca, precisamos explorar outros finais possíveis ou impossíveis. E é aí que surge a próxima questão. Se o Sol não se tornar um buraco negro, qual será sua verdadeira metamorfose final? Um espetáculo de beleza ou um destino ainda mais estranho do que podemos imaginar? Se o Sol não virar buraco negro, o que ele pode se tornar? A morte de uma estrela é uma dança cósmica repleta de reviravoltas. E no caso do Sol, já sabemos que ele não possui a força bruta necessária para se transformar em um buraco negro. Mas isso não significa que seu destino seja menos fascinante ou que não esconda segredos. O ciclo de vida das estrelas é repleto de possibilidades, e cada uma delas deixa marcas no universo de maneiras únicas. Então, se o Sol não se tornará um buraco negro, o que ele pode realmente se tornar? Depois de consumir o que resta de seu combustível e passar pela fase de gigante vermelho, o Sol perderá suas camadas externas em uma despedida espetacular, criando uma nebulosa planetária. Essas nuvens brilhantes, flutuando no espaço, são como uma assinatura cósmica deixada por estrelas moribundas. Mas enquanto a nebulosa se dissipa lentamente, algo permanece no centro. O núcleo do Sol, agora transformado em uma anã branca. Uma anã branca é como uma lápide estelar, uma lembrança de um astro que um dia brilhou intensamente. Esse núcleo colapsado será incrivelmente denso, quase do tamanho da Terra, mas com uma gravidade avassaladora. Sem o calor ou energia para sustentar reações nucleares, ele se apagará aos poucos, como uma brasa que esfria lentamente. O destino do Sol pareceria claro. Até você se perguntar, será que realmente termina aqui? O universo é famoso por suas surpresas. Existem fenômenos tão raros que mal conseguimos compreendê-los. E se algo inesperado pudesse mudar completamente o futuro do Sol? Um encontro com outra força celestial, talvez? Ou quem sabe, algo que desafie até mesmo as leis da física que conhecemos? Isso nos leva a uma questão que não podemos ignorar. Como esse destino afetará a Terra e, mais importante, a sobrevivência da humanidade? O impacto na Terra e a sobrevivência da humanidade. Se o Sol não se tornar um buraco negro, mas sim uma gigante vermelha
e mais tarde uma anã branca, o impacto sobre a Terra seria imensurável. Durante sua expansão como gigante vermelha, o Sol transformará nosso sistema solar em um cenário de caos. A Terra será castigada por um calor abrasador, suficiente para evaporar oceanos e transformar o planeta em um deserto árido, onde a vida, da forma que conhecemos, será impossível de sustentar. E depois, quando o Sol finalmente encolher para se tornar uma anã branca, ele já não terá força para aquecer nosso planeta. A Terra, se ainda permanecer em órbita, será uma rocha congelada vagando pelo vazio, um monumento silencioso do que já foi um mundo cheio de vida. Nesse ponto, tudo o que conhecemos será história, ou talvez lenda, caso tenhamos sobrevivido e colonizado outros mundos. A questão que fica é: estamos preparados para um futuro tão distante? A sobrevivência da humanidade dependerá de nossa capacidade de nos adaptarmos ao impossível, buscando refúgio além do nosso sistema solar. Mas será que entenderemos os segredos mais profundos do universo a tempo? Existe um fio invisível que conecta todas essas questões. As leis fundamentais que governam o cosmos, talvez explicadas pela misteriosa teoria das cordas. E por falar nisso, já temos um vídeo no canal onde exploramos como a teoria das cordas pode nos ajudar a entender os mistérios mais profundos do universo e nosso papel nele. Não deixe de conferir. Antes de ir, lembre-se de deixar o like para espalhar o conhecimento. Inscreva-se no canal Ciência Direta e ative o sininho para receber nossas notificações. Até o próximo mergulho no cosmos.